seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de NR33. Nessa aula nós vamos falar das condições de entradas e proibitivos de um espaço confinado. Quais são os itens a serem verificados na hora de executar uma atividade dentro do espaço confinado e quais são os itens que proíbem a entrada de um espaço em um espaço confinado. Vamos lá? Bem, o processo de análise de risco de um espaço confinado, ele é fundamental. A análise de risco, juntamente com a permissão de entrada, é que vai fazer com que o trabalhador entre num espaço confinado, execute a sua atividade e retorne para casa. Então, é na análise de risco onde você vai quantificar e identificar quais são os riscos daquele espaço confinado. É ali, na análise de risco, que você vai identificar, é na análise de risco que você vai especificar quais são os equipamentos a serem utilizados. É ali, na análise de risco, que você vai colocar se a entrada vai ser, nesse espaço confinado, vai ser verticalizada ou vai ser uma entrada horizontal. Se será necessário a utilização de um equipamento específico para aquela entrada. Então, é na análise de risco onde você vai verificar quais são os riscos daquele espaço confinado. Então, é primordial que você, ao entrar no espaço confinado, tenha conhecimento. Se você é trabalhador, você precisa ter. Se você é trabalhador autorizado, se você vigia, você precisa ter conhecimento da análise de risco. Se possível, participar da elaboração da análise de risco. Se você é supervisor de entrada de espaço confinado, você precisa ter elaborado a análise de risco, juntamente com a sua área de segurança. Então você precisa mapear os riscos existentes dentro de um espaço confinado, para só assim preencher a PET e liberar um trabalhador a adentrar um espaço confinado. Você, principalmente você supervisor, você precisa estar atento às mudanças de cenário, ao gerenciamento de mudanças, pois antes de emitir a PET, você deve identificar as possíveis mudanças de um espaço confinado. Então, caso você, supervisor, identifique alguma mudança alguma mudança no cenário que foi verificado na análise preliminar de risco, é necessário que você revise a análise de risco, uma vez que foram encontradas novos riscos que não foram contemplados na análise de risco. Só a partir daí é que você vai emitir a PET. A PET ela vai ser emitida uma vez que foi já identificado e implementado as medidas de controle para aquele novo risco que você identificou. Então, se você identificou um risco, não emita a PET. Se você, trabalhador, está com uma PET em mãos e conhece a análise de risco e a informação da PET não bate com a análise de risco e a da análise de risco não bate com o cenário, questione o seu supervisor de entrada sobre esse novo risco que foi identificado. E aí, supervisor, não emita a PET, cancele a PET se necessário. Então, a PET, você precisa fazer um gerenciamento dessas mudanças. Mudanças de pessoal, mudança de variáveis, como temperatura, pressão, vazão. Você precisa verificar quais são os procedimentos e métodos de trabalho. Então, verificar se isso foi feito, verificar se sua equipe ela conhece esses procedimentos. Então, qualquer mudança no cenário, você, supervisor, precisa alterar a análise preliminar de risco. Uma das condições de entrada no espaço confinado, sempre levar em consideração as condições ambientais e sobretudo, a saúde e a segurança do trabalhador. Então, valorize esse trabalhador que está dentro do espaço confinado.
Para operação, então, somente o setor responsável pela operação do espaço confinado terá o local liberado para entrada. Então, quem pode entrar no espaço confinado? Já discutimos isso, já falamos isso ao longo do nosso curso. Quem pode entrar no espaço confinado? Somente trabalhador autorizado, somente supervisor de entrada, somente vigia. Lembrando que se o trabalhador exerce a função de trabalhador autorizado, ele não pode, naquele momento que ele está dentro do espaço confinado, atuar como vigia. Lembrando que o espaço confinado você tem que ter, de acordo com a NBR e de acordo com a NR33, você tem que ter no mínimo 2 pessoas para fazer uma atividade no espaço confinado, onde você vai ter uma pessoa interna no espaço confinado e uma outra pessoa como vigia, que vai ficar ali por tempo integral. Manutenção. Toda e qualquer pessoa que irá realizar o trabalho no interior do espaço confinado, podendo englobar manutenção, contratados, operadores, laboratórios, pessoal de engenharia, terá que ter o local liberado. Lembrando, mais uma vez, quem libera um espaço confinado é o supervisor de entrada. As pessoas só podem entrar no espaço confinado se elas estão treinadas, devidamente capacitadas, devidamente equipadas para o potencial de risco daquele espaço confinado. Do contrário, elas não podem entrar nesse espaço. Condição proibitiva. Qualquer condição que coloque em risco a vida do trabalhador. Então, o risco, vamos lá, espaço confinado é perigoso. O perigo de um espaço confinado, ele existe. Está lá. O espaço confinado por si só, ele já é perigoso. O que se tem que fazer no espaço confinado é tratar riscos, diminuir riscos. E aí, como que se trata risco? Como que se diminui risco? Mais uma vez, treinamento adequado, equipamentos adequados, pessoas autorizadas e conhecedores da sua autorização. Então, a pessoa precisa saber o que ele pode, o que ele não pode, quais são as limitações daquele espaço confinado. Então, se bem mapeado, se bem identificado, se bem treinadas as pessoas, você tem um espaço confinado seguro. E aí é importante que as pessoas entendam que qualquer condição que coloque a vida do trabalhador em risco torna-se uma condição proibitiva de entrada no espaço confinado. Então, falha no monitoramento da atmosfera, falha nos equipamentos, no controle e monitoramento dentro do espaço confinado. Então, falha no controle de risco. Algum evento interno ou externo que possa vir a acontecer. Então, dentro de um espaço confinado, estou fazendo uma determinada atividade e ali pode ter havido uma reação química que colocou aquela atmosfera totalmente IPVS e aí eu preciso tratar isso. Como? Fazendo exaustão. Então, eu vou fazer exaustão daquele lugar, eu vou ventilar aquele lugar, eu vou fazer uma purga naquele lugar, eu vou inertizar aquele lugar. Então, assim, depende da situação e aí cabe, mais uma vez, ao supervisor auxiliar os seus trabalhadores. E aí é importante que você, trabalhador de espaço confinado, você tenha em mãos um equipamento calibrado e com funcionamento em perfeito estado. Então, instrumento calibrado e funcionando perfeitamente. Riscos adicionais, como eu falei anteriormente, riscos adicionais não previstos, precisa ser contemplado na análise preliminar de riscos e aí levado para a PET. Como? Foi verificado o item tal? Sim. Foi verificado condição de desmoronamento? Sim. Não se aplica. É por isso que eu coloquei na aula de PET que a PET ela pode
e deve ser alterada de acordo com os riscos encontrados no seu espaço confinado. Não trabalhe com um modelo padrão. Identifique. E aí nós temos um outro risco de um espaço confinado, que é o engolfamento. O que é o engolfamento? Como nós estamos vendo nessa imagem aí. É qualquer substância sólida ou líquida que pode, que dividida, como é o caso aqui do silo, por exemplo, que pode colocar o trabalhador submerso. E aí ele pode morrer, pode ficar só inconsciente ou pode ter morte por asfixia. Então, é importante que vai trabalhar no espaço confinado, tenha certeza, faça com segurança, coloque o seu trabalhador devidamente equipado, coloque uma linha de vida, coloque essa pessoa de forma segura, de modo que ele entre e saia desse espaço confinado. Bem, aqui nós temos um resumo de como adentrar um espaço confinado. Então, a primeira coisa que precisa ser feita, identificação, eliminação e a forma de resgate. Onde? Na análise preliminar de risco. Então, você precisa fazer análise preliminar de risco. Verificação da equipe. Se essa equipe tem equipamentos adequados, equipamentos certificados, equipamentos calibrados, treinamento. Se essa equipe tem treinamento, lembrando, espaço confinado, eu preciso de 3 atores. Eu preciso de um supervisor de entrada que pode exercer a função de vigia. Eu preciso de um trabalhador autorizado e vigia. Então, eu tenho que, no mínimo, ter 2 cursos aí. Um curso de trabalhadores e vigias de espaço confinado. Se for a primeira capacitação, 16 horas. Se não for a primeira capacitação, for reciclagem, 8 horas. E preciso ter um curso de supervisor de entrada, um curso de 40 horas. E se for formação, a primeira vez. E se não, um curso de 8 horas de reciclagem de supervisor de entrada. Então eu preciso saber quem são os supervisores e quem são os trabalhadores desse espaço confinado. Então, quem é o vigia? Quem será o supervisor? Então, a verificação da equipe é de extrema importância. A elaboração da PET. Aí sim, já identifiquei os riscos, já mapeei os riscos, sei que aquele local eu preciso de uma iluminação eficaz, eu sei que naquele local eu tenho um risco de explosão, então eu preciso de um equipamento intrinsecamente seguro. Eu sei que naquele local eu posso ter uma baixa oxigenação, então eu preciso ter um equipamento de ar mandado ou um equipamento autônomo, então eu preciso ter um equipamento de proteção respiratória. Aí sim, eu vou elaborar e preencher a PET. Eu vou preencher a PET, todos os checklists e vou fazer o monitoramento constante do espaço confinado. Uma vez terminado o serviço com sucesso, encerra-se a permissão. Encerra-se a permissão e arquiva. Lembrando, a permissão de trabalho precisa ficar arquivada por 5 anos. Por 5 anos dentro da sua empresa. Então, por 5 anos você vai manter... Ah, mas por quê? Assim como nós falamos na aula de permissão de entrada, é importante que por 5 anos isso esteja, você vai criando um histórico daquele espaço confinado. E aí você pode ir melhorando ao longo do seu trabalho. Bem, mais uma vez, chegamos ao final da nossa aula. Essa aula, ela encerra essa série de vídeos do espaço confinado, onde nós estamos aqui fazendo essa parte teórica do curso. Mais uma vez, o meu muito obrigado. Estou à disposição de vocês para ajudá-los. Nós temos aqui o nosso e-mail. Entre em contato conosco, nosso telefone, entre em contato conosco. E aí, estou inteiramente à disposição de vocês. Um forte abraço e até breve.